Quantas pessoas aqui estão orando por salvação? Não, é sério. Ó, presta atenção. Se você não estiver orando, eu estou falando assim, orando por salvação você tem ocupado um bom tempo da oração, ou você tem orado por pessoas, pela salvação de pessoas. Salvação de vidas. Talvez de um familiar, de um pai, mãe, filhos, tios, sobrinhos, patrão, empregado, funcionário, será? Por que você tem orado? Oração. Você tem orado por salvação? Eu não vou nem pedir para levantar a mão. Você tem orado por salvação? Você tem pregado? Pregado para pessoas? Hoje nós estamos aqui, nós todos estamos aqui. Amanhã nós ocuparemos as ruas de Vitória da Conquista, as praças de Vitória da Conquista, as instituições educacionais, governamentais do município. A gente vai estar espalhado por todos os cantos de Vitória da Conquista. Que tipo de ação eu e você temos nós praticado no quesito salvação? Você chora, derrama lágrimas por pessoas que estão distantes de Deus, perdidas? Irmãos, o batismo hoje foi uma celebração, foi uma festa do céu maravilhosa. Vidas, testemunhos, é porque eles não conseguem, nem têm condições de interpretar naquela cartinha todo o contexto da vida, do que ocorreu, de quem eram, que tipo de vida levavam, qual foi o impacto da pregação, da oração de alguém, de um pai, de uma mãe, de um pastor, de um irmão. Se eles tivessem a oportunidade de dizer o que os trouxeram às águas. O irmão Raimundo falou que nós oramos e esses irmãos que estavam aqui são também resposta às nossas orações. O que a gente tem feito sobre isso? É muito possível que a alegria da salvação não ocupe mais os nossos corações. Isso é muito preocupante. Uma igreja que perdeu a alegria da salvação, ela perdeu o impulso missionário. Uma igreja que perde ou que perdeu a alegria da salvação, ela perdeu a disposição de renúncia. O homem que encontra um tesouro no campo, veja qual a reação dele: júbilo, alegria extrema, celebração. E quando encontra aquele tesouro, ele o esconde e vai e vende tudo o que tem. Olha para você ver, encontrou um tesouro, se encheu de alegria, cheio de alegria, vai e renuncia. Olha onde habita o impulso de renúncia, nessa alegria da salvação. E ele vai e volta e compra o tesouro. E aí, se a gente puder, é claro que é uma parábola, mas se a gente pudesse imaginar a vida desse homem depois de ter encontrado o tesouro, essa alegria da salvação, quando a gente perde, irmãos, a gente se arrebenta como igreja, a gente perde a identidade de igreja peregrina, a gente perde muitas coisas quando a gente perde a alegria da salvação. Eu tenho orado a Deus e eu tenho dito: Senhor, eu quero que a Esperança seja uma igreja onde muita salvação acontece, muitas famílias salvas, jovens salvos. Olha que coisa linda, jovens foram salvos, batizados hoje, adolescentes foram batizados, crianças foram salvas. Deus está salvando crianças. Filho de crente não é neto de Deus, filho de crente é filho de crente. Tem um monte de filho de crente que vem à igreja desde pequeno e que não é salvo, que salvação não é alguma coisa que você pega de carona. Salvação precisa acontecer. Mas o texto bíblico fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí você lê o versículo seguinte: e Paulo e Silas pregaram a palavra para todos os de sua casa. Salvação. Olha o que acontece. Eu vou ler
o versículo 8, que é o encerramento da atividade evangelística, evangelizadora de Filipe em Samaria, e houve grande alegria naquela. Olha o versículo 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, versículo 7, libertação. Irmão, salvação é uma questão de batalha espiritual. Eu sei que quando a gente fala de batalha espiritual, logo a nossa mente é projetada para aquela experiência fracassada, exacerbada de batalha espiritual que a gente viveu no Brasil, de gente que sai por aí vendo e encontrando o demônio em todo canto e em todas as situações, tirando ou se eximindo da responsabilidade pessoal nas escolhas e nas atitudes da vida. Mas a gente sai desse extremo e vai para o extremo oposto, que é o da negação. O texto está dizendo que Filipe está em Samaria. Filipe, sim, o diácono Filipe, que para ser escolhido apenas para servir à mesa das viúvas, tinha que ser cheio do Espírito Santo. Você imagina, o cabra, viu, Raimundo? Para distribuir cesta básica, para socorrer os necessitados, precisa ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Mas o que é isso? Que necessidade há de ser cheio do Espírito Santo? Para ação social. O texto está dizendo que Filipe era um dos cheios. Aí você vai ver Estevão. A palavra que define a vida de Estevão é cheio. Cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito, cheio. Quando você vê Atos capítulo 7, cheio da palavra, Filipe. Olha o sermão, a exposição do sermão de Filipe, de Estevão, no capítulo 7, um sermão que lhe custou o apedrejamento, uma exposição bíblica que lhe custou o ódio e o apedrejamento. E aí esse Filipe agora está em Samaria, agora na condição de evangelista, e um grande avivamento está acontecendo em Samaria. A gente precisa pensar em nossa cidade como um campo de salvação missionário. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero que a Esperança seja uma igreja que serve a nossa cidade. Eu não tenho essas pretensões megalomaníacas, a igreja para o mundo, que evangeliza o mundo. A gente não está dando conta de evangelizar e de falar de Jesus para o vizinho. Muitos de nós aqui passamos e nos encontramos nos corredores de condomínios, e em todos os cantos aí nós nos encontramos com pessoas, e a gente continua numa condição, parece eterna, de mudez, de silêncio. Não basta viver, não. O evangelho é pregar. Não é só viver, é pregar. Nós somos salvos pela pregação, e de pregai. Filipe está em Samaria pregando, falando de Jesus. A centralidade é Jesus, e ele está pregando sobre Jesus. E o evangelho que Filipe prega atende aos olhos e aos ouvidos daquela multidão, daquela cidade, uma cidade impactada pelo evangelho. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Uma cidade inteira tomada por um movimento do Espírito Santo, por intermédio de um homem. Por intermédio de um homem. Alguma urgência? Alguma urgência? Alguma urgência? Alguma urgência? Não, eu pensei que era algum carro, uma situação. Eu estava falando o quê? Uma cidade inteira impactada por um homem, cara que foi separado para distribuir cesta básica, mas um homem de uma disponibilidade, de uma entrega extraordinária a Deus. O que está acontecendo com a gente, irmãos? E aí a gente fica criticando o evangelho
no Brasil, a igreja, o papo da semana é Miguel Oliveira, um menino de 14 anos, se comportando daquele jeito. Mas só tem Miguel porque tem os crentes que tem. E os líderes que tem. E a gente fica distraídos, ocupados com discursos, com brigas. Tanta coisa que não é o que Cristo nos mandou fazer. E eu tenho pessoalmente me preocupado muito com isso. Deus, eu quero. Vocês não têm noção do quanto a gente é ocupado e solicitado para situações tão triviais. E eu estou orando, Deus, Senhor, me dê um poder de foco que eu nunca consegui na minha vida. Me dê uma graça de focar no que é essencial, de não me distrair com intrigas, com situações, conflitos. Meu Deus, me ajuda. Meu Pai, me ajuda. E precisa direcionar a Igreja Batista Esperança para um projeto de salvação de vidas, de transformação da sociedade. Isso aqui não é clube social não, queridinho. Não é um lugarzinho que você vem para cá para satisfazer a sua almazinha que está magoadazinha, tristezinha, desanimadazinha, e aí você vem para a igreja, e a igreja é um lugar de afago. Não é. Uma necessidade. Tem gente que se dispõe, Deus, usa a minha vida. É uma oração que Deus responde de imediato. Eu asseguro a você, amanhã ou hoje ainda, aqui na oração matutina ou na sua casa, quando você acordar, fale para Deus assim: Deus, coloque umas pessoas diante de mim. Eu quero poder evangelizar e ganhar vidas para Cristo. Quero poder alcançar pessoas para Cristo. Na função onde eu estou, não sei, será que você é, irmão? Se você é funcionário de uma empresa, é profissional, não sei. Mas é muito triste você discernir o seu trabalho, a sua ocupação diária, como apenas sendo algo para sustentar a sua família, que também é digno. Mas nós somos luz desse mundo. Onde eu estou, velador, onde você está, você é a luz. A luz precisa estar em um lugar alto, onde ela possa iluminar. Será que a gente está sendo luz onde a gente tem sido colocado? É para pregar, é para chamar a atenção mesmo. A gente não pode ficar debaixo de uma vasilha, sufocados pelos nossos interesses ou pelos nossos projetinhos de vida em si mesmadozinhos. Eu quero ser usado por Deus. Por que a geração de outrora desejava ser usada por Deus? Senhor, eu quero ser usado por Deus. Durante quantos anos eu e muitos aqui passaram suas vidas dizendo: Senhor, me usa. Me usa, e a gente perdeu isso. A gente está ocupado de segunda a domingo com a grana que a gente precisa faturar, porque a gente tem um monte de boletos para pagar, e a maioria de nós aqui, nós não corremos pela cesta, pela comida, mas não. Um dia desses eu encontrei um rapaz que estava vendendo alguma coisa na rua, e eu tive entendimento da prática dele, que ele estava vendendo aquilo para levar comida para casa. Você imagina, tem gente que sai para a rua, ou tem gente que ele está precisando do dinheiro para comprar um quilo de arroz, um quilo de feijão, uma dúzia de ovos. Hoje está São Jesus. A maioria de nós não estamos mais nessa. Nós não estamos mais lá. E estas coisas vos serão acrescentadas. A gente não está lá mais não. Porque se você for ver, estas coisas é comer, beber e vestir. Nós estamos no luxo, é sério. Nós temos mais do que a gente precisa, é sério também isso. Se vocês for ver, você tem um pouquinho mais do que você. Dá uma subida aí nos bairros periféricos. Observe a vida daquelas pessoas para você ver se você não tem mais do que você precisa. E a gente fica nessa vida. A gente chega domingo aqui e fica pensando: Deus,
desse uma comunidade que transformasse a sociedade. Eu fico perguntando que falta de esperança faria se essas portas fossem fechadas hoje. Daí nós pensamos na missão dessa igreja, na utilidade dela. Ou nós estamos aqui entretendo ovelhas? Que falta de esperança faria? Nós temos 14 anos de igreja, que falta ela faria? De que maneira nós temos tocado essa cidade? A começar no condomínio, na casa do vizinho, lá no motorista de Uber, a pessoa que está ao seu lado lá no transporte coletivo, o que for. Felipe está transformando uma cidade inteira, um homem. Felipe, Deus está usando Felipe. Deus volta a me usar. Eu quero ser usado pelo Senhor. Mas me alegra tanto ver pessoas sendo salvas. Me alegra tanto ver pessoas sendo usadas por Deus. É uma coisa que eu não consigo ter tristeza quando eu vejo alguém crescendo no reino de Deus. Tem gente que fica, nossa, o sangue de Cristo tem poder. Me alegro tanto, com o progresso do Evangelho. E houve grande alegria naquela cidade. E houve grande, versículo 8, e houve grande alegria naquela cidade. Que alegria é essa que está tomando conta de Samaria? A alegria da salvação. E que evangelho é esse? Chega em palavra e em poder de Deus. O Espírito Santo está agindo na pregação do Filipe. O Espírito Santo está agindo, o cara está falando de Jesus, e a palavra está sendo acompanhada, seguida por milagre. Por milagres. E aí o evangelho precisa ser para além do ouvido. Precisa ser o evangelho nas vistas também. A cidade de Vitória da Conquista, pense nisso. De que maneira a gente tem contribuído para a transformação dessa cidade, das coisas mais práticas do seu comportamento como cristão. Um dia eu citei aqui o carrinho lá do atacadão lá, do atacarejo, sei lá, que você vai fazer compra, e aí você deixa o carrinho lá na vaga de estacionamento. Você cristão faz isso. Você sabe por quê? Porque você pensa assim, tem um cara trabalhando aqui, a obrigação dele é pegar o carrinho. Se eu tiro o carrinho daqui, não tem emprego para ele. É a mentalidade que a gente tem, é a mentalidade. E a gente vai transformando a sociedade com esse comportamento. E a gente vai se transformando também com esse comportamento. E é uma coisa que eu tenho aprendido. Eu fico pensando assim, essa questão de trânsito me preocupa muito. Primeiro, pelo meu próprio comportamento no trânsito. Mas não é só o meu comportamento. Mas de que maneira a gente está contribuindo? O Evangelho de Cristo, por nossa internet, está contribuindo de que maneira nessa sociedade? Eu sou doidinho por Vitória da Conquista, eu amo Vitória da Conquista. Eu já saí daqui umas 3 ou 4 vezes, fomos para outras cidades. E eu voltei agora de Feira de Santana, mas eu sou apaixonado por Conquista. E eu recebi uma palavra, o seu coração pastoral está nessa cidade. O pastor Estênio entregou essa palavra, fique aqui, não saia mais daqui. Porque eu quero ser instrumento de Deus na transformação da minha cidade. Através de micro-salvamentos, ou de micro-ações, como é que eu citei? De colocar o carrinho de compras no lugar. Que tipo de crente a gente tem sido para a nossa cidade? Para a nossa cidade. A gente não está conseguindo ser nem para a nossa casa. Nem para a nossa casa. Os seus filhos têm alegria em vir para a igreja? Sua esposa, seu esposo? Que tipo de comportamento você tem em sua casa a respeito da igreja? A respeito do reino de Deus? São coisas tão... Sabe quem precisa resolver isso? O texto, lá no versículo 26, nos vai trazer um pouco sobre a dinâmica da salvação. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O que aconteceu? Ele se levantou e foi. Quando
o assunto é salvação, o que a gente está precisando? Uma palavrazinha bem básica da fé cristã: obediência. Você imagine, eu não sairia desse ministério local. Eu fico pensando, eu estou aqui, nós estamos vendo um dos melhores momentos da nossa caminhada ministerial. A gente passou por momentos maravilhosos, mas está vendo um tempo bom de Deus. E daqui a pouco uma ordem veio, e Deus me aponta: tem um cidadão lá no deserto, dispõe de vai para o lado sul, dá até o endereço, a localização está lá, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse que se acha deserto, vai para lá. Ele se levantou e foi. Que disposição de obediência carregada de renúncia. É que nós queremos obediência, mas obediência sem renúncia, sem ter que deixar algo, sem ter que perder. Nós somos a geração do ganho, dos lucros, dos dividendos. Se não tem ganho, não me serve. E aí Filipe está vivendo o melhor momento dele no ministério. Samaria. Que tipo de disposição, de obediência nós carregamos no coração quando o assunto é salvação? Sai, Filipe, vai, prega a palavra, vai lá para o deserto. O eunuco está lá te esperando. E se você vai ver, Deus já vinha trabalhando no coração do eunuco, promovendo um despertamento espiritual. Irmão, tem muita gente que Deus já está despertando espiritualmente. Gente que já está sensível ao Evangelho, gente que está com fome da palavra de Deus. A salvação é uma dinâmica totalmente de Deus. Até você que prega salvação só o faz porque Deus move você. E aí Deus é um anjo do Senhor aparece a Filipe: Filipe, sai de Samaria, deixa essa alegria toda que você está vivendo, esse ato ministerial, vai para o deserto. Ai, irmão, não é fácil não, irmão. Mas é muito fácil a gente falar de Filipe e a gente. A salvação exige obediência. Um dia, eu estava pregando na Shekinah, em Tapetinho, isso faz muitos anos. A Batista Shekinah, para quem aqui tem pessoas que conhecem, pastor Linderval Assis, a marca do pastor Linderval é a marca de um evangelista. Ele é um evangelista nato. Uma igreja que surgiu praticamente na periferia, distante do centro da cidade, um bairro mais distante. Começou com o nome Casa da Bênção. Já preguei na Casa da Bênção. Cadê Regina e seu Edito? Estão aí? Vocês lembram? É Casa da Bênção. Já preguei lá várias vezes. E aí surge uma igreja com um impulso evangelístico, com uma cultura de evangelização. E era gente sendo salva, e era muita gente. A igreja começou a crescer. Aí você olhava para o pastor Linderval, não tinha esse perfil de um líder religioso dos tempos de hoje, de um pastor dos tempos de hoje, de um pregador dos tempos de hoje, que carregava as características de um expositor fenomenal das Escrituras. É um cara muito simples, mas um testemunho de vida poderoso, mas um homem apaixonado por vidas. E um dia de domingo eu estava pregando lá, e antes de passar a mensagem ele disse: meus irmãos, o número de salvos dessa igreja tem diminuído bastante. Nós não estamos evangelizando e as pessoas não estão sendo salvas como antes. Meu pastor Leval falou bem assim: toda a igreja de joelho, estava lotada, a igreja grande, todo mundo ajoelhou e começou a clamar: Deus, traz de volta a compaixão pelas vidas, o amor pelos perdidos, porque Cristo veio chamar perdidos à salvação e pecadores ao arrependimento. Senhor, eles começaram a orar. Olha a preocupação desse homem, a disposição de obediência ao índio. Prega o evangelho. O que você está fazendo? Isso é essencial da fé cristã. A gente não está dando conta nem de fazer isso, nem com a nossa família. Um olhar
puramente social, para as pessoas, está todo mundo bonitinho, um casalzinho armadinho, papai e mamãe legal. Meu querido, a salvação não tem nada a ver com isso. Para a pessoa, irmão, ir para o inferno, basta morrer da forma como nasceu, governado pelo Espírito. Coloca aí, Romanos 8, versículo 1 e 2, olha para você ver aí, ó. O que diz em Romanos 8? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Agora não há condenação. Nós que estamos em Cristo, não há condenação para gente. Ao versículo 2, é um dos textos que eu mais gosto sobre salvação, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aquela pessoa que mora na sua casa, seu pai, que você fala é um dos homens mais íntegros que eu já conheci, sua mãe, seu filho, seu patrão, que você tem maior, sabe, a maior admiração pelo caráter moral, pela história de vida. Aquela pessoa, ela está governada por isso aí que Paulo chama lei do pecado e da morte. Ela nasce governada por essa lei, a lei do pecado e da morte. E para ir para o inferno basta morrer governado pela lei do pecado e da morte. É bonitinho, mas a lei do pecado e da morte governa. Mas é gente boa, mas a lei do pecado e da morte governa. E o texto vai dizer: a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou. As duas leis que regem o destino eterno do homem: a lei do pecado e da morte, e a lei do Espírito de vida em Cristo. Então essa é a condição de todo mundo. Mas a gente fica com um olhar raso, uma igreja sem discernimento, sem visão espiritual. Está tudo bonitinho, está tudo legal. Não, suas famílias precisam de salvação. Irmãos, a gente pode buscar os melhores auxílios, recursos, para a gente poder trabalhar a unidade da família, o relacionamento familiar, a vida conjugal, relação pais e filhos. Se a gente não resolver esta questão aqui no texto, não adianta. O que as famílias estão precisando é muito mais do que, sabe, para resolver os probleminhas relacionais do casamento. É uma questão de salvação. Sua família, o seu pai, o seu irmão, o seu patrão, o seu vizinho está governado pela lei do pecado e da morte. E só Cristo, a lei do Espírito de vida, poderá livrá-lo da lei do pecado e da morte. E essa mensagem que carrega a igreja. Mas nós somos uma igreja desobediente. Nós sim, a igreja está desobediente nesse assunto. Filipe tem uma prontidão extraordinária, uma rendição. Filipe sai, lá no deserto tem uma alma faminta. Eu já estou trabalhando, Filipe. Não se preocupe não. O eunuco já está sendo trabalhado. Filipe, olha só, ele vai para Jerusalém, ele é judeu converso, ele encontrou no Deus de Israel o sentido para a vida. Filipe, eu estou tocando no coração dele. Filipe, olha só, Filipe, o que o eunuco carrega? As escrituras na mão, está com fome da palavra. Meu homem está num processo de despertamento espiritual. Tem muita gente que está assim. Jesus olha para os campos e diz: vejam, os campos estão maduros para a ceifa. Os campos estão maduros. João capítulo 4. Está tudo pronto para a colheita. Cadê os ceifeiros? Os ceifeiros estão ocupados com as suas vidinhas bonitinhas, pagar contas e boletas, e cada um cuidando de sua vida. E o assunto salvação não te faz chorar e sofrer mais. Eu não quero ser uma igreja assim. Essa teologia progressista, de alguma forma, chegou até vocês. Uma das ramificações da teologia progressista é a teologia relacional. O que vale é o amor. Tem igrejas na nossa cidade que é isso. O que vale é o amor. Ama uns aos outros. Dá cestas básicas, querido. Não. Deus nos deu o ministério da reconciliação.
O Evangelho é Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. A gente precisa priorizar a salvação, precisa precisa ser um item da agenda da igreja. Salvação de vidas. E é a salvação não só no sentido de libertação da condenação eterna, sobretudo, mas a salvação no sentido de fazer discípulos, tornar pessoas parecidas com Cristo Jesus. E é mais um motivo de oração, o quanto nós somos parecidos com Jesus, nos nossos relacionamentos aqui dentro, na nossa forma de tratar uns com os outros, o quanto nós somos parecidos com Jesus. Filipe se levantou e foi, levantou-se e foi. Versículo 29, olha só. Então disse o Espírito. No versículo 26 tem anjo, no versículo 29 tem o Espírito. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, desce do carro e acompanha-o. Correndo, Filipe, correndo, peraí, correndo, Filipe. Vocês lembram de que é isso? Urgência, pressa. Salvação é um assunto urgente. Salvação, lá do seu vizinho. Você já teve a experiência de Deus falar para você assim: olha, fala para ele. E aí você não fala, aí ele vai para a eternidade, sem ter ouvido o Evangelho. E aí quem vai carregar esse sangue? O sangue da omissão de um cristão que não prega o Evangelho. Não prega o Evangelho para a sua família. Isso é triste. Dentro das nossas casas aqui tem gente que não sabe o que é salvação, porque nós estamos ocupados com um tipo de vida que não é proposta pelo Evangelho. A salvação não é o item da agenda. E aí tem o Espírito Santo que fala para Filipe uma coisa que eu aprendo aqui, irmãos. E aí Jesus falou. O que Jesus falou quando ele viu Zaqueu em cima da árvore? Quem lembra? Desce. Desce como? Nas Escrituras, salvação é sempre um assunto de pressa. Exige pressa. Fala. Olha dentro de bota com um monte de gente essa semana. Põe pessoas na minha frente. Eu quero compartilhar. Irmão, que evangelho é. Aí depois ele fica com um discursinho bonitinho, com brincas teológicas. Tu não tem para isso, não, irmão. Aí vem com demandas de não tenho tempo para isso. Estou orando a Deus, mas Deus transforma minha mentalidade nesse sentido. Quero ser um pastor, uma igreja que ama vidas, que ama os perdidos, irmãos. Há uma urgência de Deus na terra. A gente precisa pregar o Evangelho, anunciar, viver Cristo, chamar pecadores ao arrependimento, dizer para eles: olha, deixa eu dizer para você, você é um cara gente boa, admirável, trabalhador, honesto, bom pai de família. Mas eu queria dizer para você, existe uma lei que governa a sua vida, a lei do pecado e da morte, que também governava a minha vida. Mas eu estou falando de Jesus para você, que Jesus carrega nele o espírito da lei e da vida. Ele quer te livrar da lei do pecado e da morte. Isso é sério. Isso é sério. Aí não tem aleluia, não tem nada prático aqui para si. Parece que não tem nem utilidade essa mensagem para segunda-feira. Mas é o que é essencial. Porque se eu, cristão, acordo amanhã e começo a minha semana sem ter ou sem a minha agenda ocupar esse tema, então está errado o nosso modo de vida. Nós somos uma farsa. Nós somos uma farsa. Ou você é missionário, ou você é um impostor. Ou você carrega na sua agenda a urgência de anunciar Cristo aos perdidos e a começar na sua casa, ou você é um impostor. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de pressa, de urgência, nós precisamos do Espírito Santo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Eu preguei por anos numa igreja. Todos os domingos, quando eu pregava, eu recebia uma ordem: no mínimo 20 salvos na pregação. Cara, de verdade, eu achava aquilo desafiador, porque não sou eu quem salvo.
Mas eu achava a dinâmica legal. Tinha que ter salvação da igreja. E nós batizávamos dezenas de pessoas mensalmente. Eram muitos batismos. E tem gente até aqui da igreja que se converteu lá por conta dessa dinâmica. Mas era uma hora. Você vai subir? Queremos livros. Aí eu dizia, quem salva é o Espírito Santo. Tem horas que a gente está aqui fazendo apelo para a salvação. Irmão, para cá. A gente não tem tempo para perder, nem eu com você, nem você comigo. A gente precisa alinhar as coisas. A gente está fazendo apelo, chamando pecadores à salvação, tratando de uma questão urgente e de destino eterno das pessoas. A gente está tratando, você não sabe a luta que é. Tem igrejas que nem apelo mais faz. As teologias relacionais que os púlpitos não são mais ocupados com a mensagem da salvação, com a preocupação de salvar pessoas. A gente vem para a igreja de domingo a domingo, o ano todo. Quantas pessoas você trouxe para a igreja essa semana? Esse ano, quantas pessoas você trouxe? Aí você fala, não pastor, mas isso não tem muita importância não. Tem importância, põe as escrituras, ou põe a pessoa diante das escrituras. O que acontece com o eunuco? O eunuco está diante das escrituras. O texto é Isaías, que fala sobre Cristo, o sacrifício de Cristo. Isaías 53. Foi levado como ovelha muda para os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Quando você traz alguém para a igreja, convida alguém, você está colocando aquela pessoa diante da palavra. Assim como o eunuco, você está colocando as escrituras na mão. E mais do que colocar as escrituras na mão do convidado, você está o expondo a uma mensagem que está saindo. E aí, a gente banaliza essas coisas. Nós somos a igreja da banalização. Por isso que cai nessa ridicularização. A igreja brasileira se ocupou essa semana inteira com um menino chamado Miguel. Vai passar para fazer, irmãos. Está tudo errado isso. E aí é uma bagunça, uma muvuca nacional em torno de um menino chamado Miguel Oliveira, de 14 anos. E o conceito tutelar caiu em cima aí. E a gente está aí, a gente se ocupa com isso, a gente acha positivo. Nós somos uma igreja entregue à banalização, uma igreja entregue à ridicularização. Me ajudem-nos a resgatar a missão da igreja, a sermos uma esperança de verdade para os perdidos, para os pecadores. Uma igreja que realiza batismos, não por números, mas realiza batismos porque essa igreja é tomada por essa alegria da salvação. E essa igreja é cheia do Espírito Santo. E eu tenho orado, Deus, quem se eu colocar em cima desse púlpito faz fluir rios de Deus, de palavra, de inspiração. Quer ver? Só eu estou fazendo um artesano nosso. Se a gente não fizer isso, a gente se acomoda e vai para outros cantos. E aí depois você vai reclamar de mim. Mas tanto fez isso, toma lá. Quer ver? Uma ideiazinha aqui. Quantos hoje oraram pelo culto de hoje? Mas por que você não orou pelo culto de hoje? Porque você veio para... É isso. Mais ou menos consumir. Se a mensagem for ruim, você sai pelas portas dessa igreja reclamando da mensagem. Se o louvor não atendeu ao seu gosto, você sai reclamando do louvor. Mas, se eu for perguntar aqui de verdade, quem orou pelo culto de hoje à noite? Eu vou ficar triste. Quem orou por salvação? Quem esta semana, sabendo que nós iríamos batizar 15 pessoas, 15 almas se converteram a Cristo, quem orou por essas vidas? Mas o que a gente está ocupado? Com um monte de... E o Satanás e o quinto dos infernos está ocupando a nossa mente com pleitos que não são de Deus. Bora consertar a nossa vida? Vocês topam? Quem vai falar de Jesus essa semana? Deixa o Espírito Santo te usar. Ele vai falar para você da pessoa, vai dar localização, vai dar tudo para você.
Como é que é? O GPS do Espírito Santo é perfeito, viu, Jamil? O GPS do Espírito Santo leva você à pessoa certa, coloca você no lugar certo, no contexto certo, na necessidade certa. É só abrir a boca, depender do Espírito Santo, obedecer e chamar pecadores ao arrependimento. Aleluia. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te. Outro problema nosso é que nós somos uma igreja distante. Uma igreja ensimesmada, uma igreja que vive entre quatro paredes. A igreja que não se aproxima, ela não salva. Pode ver todos os textos bíblicos, a exemplo do leproso. Jesus, aproximando-se do leproso, teve compaixão. Nós precisamos ser a igreja que aproxima, que tem proximidade da sociedade. A gente está ocupado com as nossas questões. Você já se aproximou dos hospitais de Vitória da Conquista? Já se aproximou? Você já se aproximou desses meninos que ficam por aí pedindo esmolas dessas pessoas? Que tipo de proximidade nós temos do mundo? O mundo nos odeia, mas nós fomos enviados ao mundo. Nós somos o apóstolo. O pastor Edilson falou isso aqui ontem. Atos não se fechou. O livro está em aberto. A igreja dá continuidade à pregação do Evangelho. Assim como Cristo foi enviado, assim fomos nós. Assim como os apóstolos foram enviados, assim fomos nós. Esse miserável, para não falar, tem que dar vontade de falar outra coisa, do evangelho do consumo vai sair do nosso meio. A gente quer uma igreja que se aproxima. Se aproxima das pessoas. Você está lá no caixa do mercado. Rapaz, o Espírito Santo vai botar uma palavra no seu coração. Deus vai usar você, aproxima. Mas nós somos uma igreja distante. Nós somos próximos uns dos outros aqui. A esperança se aproximou das cidades e das mães. Vocês não têm noção da quantidade de mães que são salvas através do projeto Casa da Esperança. Uma igreja que, através de um projeto social, se aproximou de um público específico que demanda acolhimento. Aproxima. Ai, irmão, aí a gente fica cortando, rompendo relacionamentos com familiares. E aí está no emprego que o patrão é gente ruim, mentira disso aqui. Eu quero um patrão crente, está tudo errado esse negócio. Eu não gosto de aniversário de ímpio, eu gosto de aniversário de crente. Aí fica só, vai para o aniversário dos ímpios. A gente é uma igreja tão sem noção, a igreja está tão sem noção, que a gente só quer se ocupar com os que são salvos. A gente tem medo de ir para o mundão da testemunha da graça de Deus. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te. Aproxima. Irmãos, eu vou encerrar dizendo para você que a salvação pertence a Deus. O céu está mobilizado pela salvação do eunuco. O céu inteiro está mobilizado pela salvação do eunuco. Prega o Evangelho. Pode deixar que vai salvar é Jesus. Tem gente que está querendo salvar o outro com suas próprias forças. O céu mobilizou-se em prol do eunuco. Deus disse: Filipe, deixa a festa, vai para o deserto. Tem um cara lá que eu quero salvar. Se Deus mandar você largar tudo hoje por uma alma, você faz isso? Largar a grana, largar a renda de um dia ou de um mês, para você ir em missão lá para o estado não sei aonde, para você falar de Jesus. Tem um tio meu que Deus está me puxando, já está quase rasgando minha camisa. Vai ao Mamoeiro, ao córrego do Mamoeiro, o lugar onde você viveu a sua infância. Vai lá pregar o Evangelho para o seu tio. Eu tinha chegado de feira, acho que eu tinha acabado de chegar. Deus falou comigo: vai para Cano do Estado, vai ver o seu avô. Eu fui eu e Nanda. Você foi ou não foi? Não, fui eu e Nanda. Fui pregar o Evangelho para o meu avô. Uma referência extraordinária da minha vida.
um homem fenomenal. Meu avô estava frágilzinho. Eu preguei o evangelho para meu avô, reuni minhas tias, minha avó, todo mundo. Perguntei ao meu avô: se eu confesso a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Confessa. Aquele senhorzinho frágil, confessa. Orei com as minhas tias, quarto da casa da minha avó. Quantas vezes eu entrei e tinha lágrimas derramadas no chão, que a minha avó orava pela salvação do esposo dela, do meu avô, por anos orando. Aí, naquela semana, os adventistas foram lá falar para o meu avô. Meu avô disse: meu netinho Nando já veio aqui, falou de Jesus para mim, e eu aceitei. Naquela mesma semana, meu avôzinho partiu para a eternidade. Tem tanta gente assim na nossa família que está precisando de um movimento de renúncia, de entrega para ser instrumento de Deus para a salvação de alguém. Mas nós estamos ocupados nessa semana em ganhar dinheiro, pagar contas, e pagar boletos, e viver os nossos projetinhos de vida. E aí depois a gente chega dentro da igreja por demandinhas. Eu estou avisando para a esperança, eu não tenho tempo mais para isso. Eu estou falando sério, porque eu estou orando sério. Eu estou dizendo: Deus, eu não vou me envolver com pleitos mais que não são do Evangelho. Eu estou falando sério. Você pode receber isso, eu estou falando sério. Deus está pegando minha mente e botando no lugar. Pode botar, que a gente vai se ocupar com esse tema: salvação. A Igreja Batista Esperança, junto a milhares de cristãos de Vitória da Conquista, a gente vai trazer salvação, esperança eterna, vida eterna para milhares e milhares de lares desta cidade. Porque ninguém transforma uma sociedade mais do que o Evangelho. Ninguém transforma uma cidade mais do que o Evangelho. Não há nenhum outro poder que seja tão transformado quanto o Evangelho. E nós o detemos. Mas nós queremos o Evangelho. Nós somos os guardiões do Evangelho. Eu acho bonitinho isso, os guardiões do Evangelho. Nós não fomos chamados apenas para sermos guardiões da sã doutrina. Nós fomos chamados para sermos os promotores, ou os que promovem o Evangelho. Aí você pegou o talento, pegou o talento e guardou. Deus está dizendo: não é para isso, não é para guardar, é para poder multiplicar, promover. O Evangelho é para ser promovido. Por isso que a ideia é botar o candeeiro no lugar mais alto possível, para dar testemunho. A salvação pertence a Deus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. A salvação pertence a Deus. Tira as suas mãos desse processo. Só deixe Deus usar você. Para de ficar perturbando gente ou querendo salvar as pessoas na porrada. Deixa o Espírito Santo salvar, deixa Deus te usar. A salvação é um assunto urgente, a gente precisa resolver isso de imediato. Vamos ficar em pé, vamos orar. Salvação. Foi esperança. Eu queria chamar você para uma atitude olha para cá, uma atitude de urgência nesse sentido, da gente trazer pessoas. Eu sei que o Evangelho é para além desses limites aqui, mas eu estou falando especificamente desses limites nossos aqui. Bora convidar a gente para a igreja, trazer pessoas para a igreja. Aqui tem um monte de gente visitando. Hoje pela manhã, gente, as famílias, as pessoas que estavam sendo batizadas trouxeram amigos. Teve gente que trouxe quase que Vitória da Conquista dele. Jesus lotou aqui na hora do batismo. Queria que você orasse a Deus por um instante só, por favor. Peça a Deus, assim como o pastor Lindeval naquela manhã de domingo disse: nós vamos orar pedindo a Deus que traga de volta o amor pelos perdidos. Quantos eunucos estão aí pelas estradas da vida? Homens que já estão sendo despertados por Deus. O céu já está mobilizado em prol de sua família, em prol de tantas pessoas. Só está precisando de um ato ou de uma atitude de obediência da gente, de uma submissão ao Espírito Santo. As
Espírito Santo, põe pessoas nesta semana diante de nós. Nos dê a graça da gente testemunhar de Jesus essa semana. Talvez na nossa casa. Talvez a gente vai precisar conversar com os nossos filhos a respeito de salvação. Talvez com a nossa esposa, da salvação em Cristo. E dizer, a gente precisa resolver uma situação muito séria na nossa família. O que é amor? É o relacionamento conjugal? É discussão de relacionamento? DR? Não é sobre isso não. O que é mais sério a ser resolvido na nossa família é se fomos todos salvos. E se Cristo nos salvou de verdade. A igreja está querendo resolver um monte de problemas de muita gente, não está resolvendo o principal, que é a reconciliação com Deus. Não adianta a gente cuidar de mães, das cestas básicas, a gente continua fazendo tudo isso, isso é maravilhoso. Mas a maior riqueza que a gente pode ofertar ao homem é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria que nós mudássemos nossa atitude. Fala para você, eu não vou ser um cristão de consumo. Eu sei, irmãos, que tem um nível de consumo que é maravilhoso. Se ouvir uma boa mensagem, louvar, eu estou falando para a gente ficar só nisso. Eu quero ser um evangelista, cheio do Espírito Santo. Fala para Jesus. Eu quero alcançar minha família. Eu queria que você orasse agora por alguém. Alguém que o Espírito Santo vai botar na sua mente agora. O pessoal do louvor já pode subir aqui. Para nos conduzir no louvor, depois a gente vai para cima. Eu queria que você orasse. Peço o Espírito Santo para colocar no seu coração uma pessoa, ou quem sabe mais, pelas quais você vai orar pela salvação delas. Eu quero orar nesta noite, Deus, pelo meu tio. Eu preciso ir ao Mamoeiro. Eu preciso ir lá. Eu não sei o que está acontecendo lá, mas eu preciso visitar aquela casa velha onde eu morei por anos. Assim como levei salvação por Cristo, através de Cristo, para o meu avô. Preciso alcançar o meu tio, que há anos tem sido acometido por uma doença grave. Eu quero também que o Senhor me capacite ao ganhar os meus vizinhos para Cristo. Nós perdemos essa alegria da salvação. Nós perdemos. A gente vai celebrar a ceia, a cruz, e a gente perdeu a alegria da salvação. E a gente está vivendo todos os dias pensando só na gente. E esse grande tesouro que a gente tem está só em nossa casa. Meu Deus, traz de volta ao meu coração o amor pelos perdidos. Senhor, essa mensagem é a mensagem para a vida da gente, sobre a necessidade urgente de despertamento, de salvação. Talvez tenha alguém aqui nesta noite, Senhor, que não tem certeza da sua salvação, ou que tem sido despertado espiritualmente, mas que não tomou uma decisão ainda. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ora para Deus te usar. Irmão, ou você é um evangelista, ou você é um impostor, ou você é um missionário, ou você é uma farsa. Não tem como ser cristão e não ser um missionário. Não tem como ser cristão e não ter amor pelos perdidos e não querer alcançá-los. Olha o seu coração como está frio quanto a isso. A gente está racionalizando questões que são tão sérias. Não, fulano é gente boa vai para o céu. Não, irmão. Vai para o céu gente salva por Cristo Jesus. Fulano cumpre com suas obrigações sociais. Vai para o céu porque cumpre com as obrigações sociais. Vai para o céu porque a lei do Espírito de vida em Cristo libertou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação
salvação para os que estão em Cristo Jesus. Peça a Deus para que coloque amor no seu coração pelos perdidos, a começar na sua família. Ah, minha mãe é gente boa. Se não tiver Jesus, irmão, vai passar uma eternidade sem Deus. Está condenado se não tiver Jesus. Ajuda tanto as pessoas, não resolve. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos. Queria que todos nós orássemos pela igreja, para que Deus derrame um poderoso movimento, avivamento de salvação na nossa igreja. E Deus nos organizando para a gente discipular vidas, para a gente batizar pessoas, fortalecê-las na fé, através da pregação. Ora Deus, eu não quero vir para o culto agora com aquela disposiçãozinha só de cantar uns louvorzinhos e eu pensar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Ou quer pela primeira vez publicamente assumir uma posição diante do céu de ser um servo, uma serva do Senhor? Ou de voltar para Jesus, voltar a congregar? Onde você está? Levanta, você está usando sua mão para eu te conhecer? Levanta sua mão. Você que quer voltar ou entregar-se a Cristo, levanta sua mão. Quero orar por você. A igreja está orando por você, pela sua vida, pela sua salvação eterna. Levanta sua mão e diga: eu quero Jesus, pastor. Eu quero a salvação. Eu quero voltar para a igreja. Eu quero voltar para a comunhão. Tem alguém? Tem alguém? Levanta sua mão. É sinal que a gente precisa orar mais, trazer mais pessoas para cá, para a gente ganhar mais vidas. Tem alguém? Levanta sua mão. Você que já vem sendo despertado por Deus, precisa se reconciliar com Cristo e com a igreja. Levanta sua mão, quero orar por você.